Associado ao conceito de fluxo, nós também temos a definição do que seria um fluxo viável. Então, nós temos que um fluxo F, ele é dito viável, né? Então, lembrando que o F ele é definido por M fluxos. Então, ele vai ser chamado de viável se ele for conservativo e se ele atender às seguintes condições. Então, existe um limite inferior para todo par de vértices e existe também um limite superior para todo par de vértices, né? Então, todos os arcos possuem um limite inferior e um limite superior. Além disso, o fluxo entre todo par de vértices, né, ele vai respeitar esses limites inferiores e superiores. E, por fim, nós temos que o limite inferior ele tem que ser no mínimo zero e tem que também ser menor ou igual ao limite superior, tá? daquele arco. Então, nós temos que o fluxo ele vai ser viável se ele atender a essas condições. Então, nós temos uma rede de exemplo. Perceba que nós temos o nosso vértice fonte e o nosso vértice sumidouro. E, para esse caso aqui, nós temos informados apenas os limites inferiores e limites superiores para os arcos, né? Nós não temos aqui ainda o fluxo propriamente. Então, agora nós temos aqui os 3 valores para cada arco. Então, para esse fluxo apresentado nessa rede ser viável, cada valor desse intermediário, né, nessa tupla, tem que respeitar os limites inferiores e superiores. Além disso, todos os vértices têm que ser conservativos, né, conforme a gente viu. Então, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, o vértice S, né, ele emite um fluxo 7, recebe um fluxo 7 também do vértice T. O vértice 3, por exemplo, ele recebe 7 unidades de fluxo vindos do vértice S e recebe também 1 unidade de fluxo vindo do vértice 7 e emite 1 unidade para 4, 4 unidades para o 6 e 3 unidades para o 2. Então, esse tipo de verificação tem que ser feita para todos os vértices, né, para verificar que todos são conservativos. E, além disso, os fluxos têm que respeitar os limites que foram informados, né? Então, quando a gente faz uma análise aqui de todos os fluxos, é possível perceber que eles respeitam os limites superiores e inferiores e o limite inferior. Além disso, existe um limite inferior e um limite superior para cada arco. E o limite inferior é no mínimo 0 e no máximo o limite superior que foi informado, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos um fluxo viável para essa rede, certo? Bom, dado que nós entendemos esse conceito de fluxo viável, nós podemos agora falar de fluxo máximo. Então, o problema de encontrar um fluxo máximo consiste em fazer circular numa rede o maior fluxo viável possível entre os vértices fonte e o vértice sumidor, tá? Então, basicamente, dada a nossa rede, nós queremos encontrar o maior fluxo viável que vai otimizar as capacidades da nossa rede, certo? Então, para esse exemplo aqui, nós temos que o fluxo máximo de S a T vai ter aqui 7 unidades, certo? Então, perceba que a partir do vértice emissor, ele emite 7 unidades e a partir do nosso vértice sumidouro, ele vai consumir exatamente 7 unidades. Então, não é possível para esse gráfico, para essa rede, encontrar um fluxo viável com maior do que 7 unidades. Por fim, vamos falar um pouco sobre corte. Então, dado um grafo sendo definido pelos conjuntos V e A, um corte vai ser uma divisão dos vértices em 2 conjuntos, né? De forma que o conjunto X é um subconjunto de V e o complemento de X vai ser justamente todos os vértices de V que não estão em X, certo? Então, dado que a gente entende o conceito de corte, podemos falar em corte em rede e, dado uma rede de fluxo, definimos um corte de S a T como sendo um corte que vai separar os vértices ST, tá? Então, a fonte e o sumidouro vão estar em conjuntos diferentes, como a gente vai poder visualizar daqui a pouco. E associado a esse conceito de corte, né, nós temos também a capacidade do corte de S a T, que vai ser representado justamente pela soma dos fluxos dos arcos associados ao corte.
Bom, então vamos ver agora essa rede de exemplo, né? Nós temos uma rede pequena, né, contendo os limites inferiores e superiores. Então, dado um corte, né, sendo representado aqui por essa linha, né, então o nosso corte está sendo representado por essa linha preta, percebe-se que esse vai dividir o conjunto de vértices em dois subconjuntos, né, um conjunto X e um conjunto X barra, de forma que agora a gente tem um corte de S a T, e perceba que esse corte ele vai ter um limite superior e também tem um limite inferior. No caso do limite superior de X do subconjunto X ao subconjunto X barra vai ser representado pelo somatório dos limites superiores. Então nós temos o 4, 5 e 4, ele está sendo representado aqui, e nesse caso a gente tem que o limite inferior vai ser representado pelo 1, né? Visto que aqui nós temos 0, 0 e 1. Tá? Então o corte ele divide o conjunto de vértices inicial em dois subconjuntos, de forma que a fonte e o sumidouro estão em subconjuntos distintos, e além disso, o corte também tem capacidades associadas, tá? Que vão ser representadas pelo somatório das capacidades dos arcos que saem de um subconjunto e chegam ao outro subconjunto, certo? E por fim, temos também o conceito de gargalo, né? Então, normalmente quando a gente tem uma rede é comum, certo? A gente ter elementos de gargalo que vão ser elementos que vão restringir o fluxo da rede, certo? Então, dado um conjunto de arcos da nossa rede, né, pensando aqui em redes, fluxo de redes, o arco que vai ter a menor capacidade vai ser o gargalo em um dado caminho. Então, vamos ver uma pequena ilustração, tá? Então, vamos considerar uma rede de S a T sendo constituída por esse caminho de S a T, né, bem simples de visualizar através dessa figura. O valor do fluxo máximo vai ser representado pelo menor limite superior dado esse caminho, certo? Porque vai ser justamente o gargalo da rede. Então, a gente poderia ter aqui diversos valores, mas o fluxo máximo seria representado pelo menor deles, tá? Por fim, nós temos um teorema que ele relaciona o fluxo com o corte, que ele nos diz que dado um fluxo F, né, de valor val de F, qualquer que seja o corte, né, subdividindo aqui em x e y, x barra, nós temos que o valor desse fluxo tem que ser no máximo a diferença entre o limite superior do corte e o limite inferior desse corte, certo? Então esse teorema aqui também relaciona o conceito de fluxo ao conceito de corte, certo, pessoal? Então espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês podem fazer uma leitura complementar no livro texto da disciplina e posteriormente eu estarei postando outros vídeos relacionados a esses conceitos que foram vistos. Bons estudos, tchau, tchau.